Essa é a live do Vivência Universitária. Nesse episódio, nós vamos falar sobre como fazer seu TCC utilizando inteligência artificial de forma ética. Olá, aluno, seja bem-vindo à live do Vivência Universitária. Ajudamos alunos a conquistarem seu diploma fazendo o TCC de forma simples e rápida. Eu sou a Jennifer, pesquisadora e uma das mentoras do Vivência Universitária. Hoje nós vamos aprender a fazer o TCC utilizando a inteligência de forma ética. Bom, e primeiro, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é uma área da computação que se dedica a desenvolver máquinas e programas capazes de simular a inteligência humana, como raciocínio, aprendizagem e tomadas de decisão. Entre eh, entre a inteligência artificial, tem o tipo da inteligência artificial que se chama inteligência artificial generativa. Esse é um ramo da inteligência artificial que se concentra na criação de novos conteúdos e ideias, como textos, imagens, vídeos e músicas. Ele é baseado em modelos de aprendizagem. Esse é o caso, por exemplo, do ChatGPT, né, que é a inteligência artificial que mais se popularizou ultimamente, qual você pode fazer perguntas e a partir daí é gerado um chat, né? Por isso que ela se chama ChatGPT, é um chatbot, na verdade. Você faz perguntas e ele te responde. E dentre uma das funcionalidades do ChatGPT, você pode pedir para ele fazer um texto para você. E esse que é o principal perigo de utilizar a inteligência artificial, né, como o ChatGPT, né, as inteligências artificiais generativas, sem critério. Porque que acontece? Quando você pede para o ChatGPT, por exemplo, escrever sobre um assunto relacionado à academia, né, a, a um texto científico, alguma coisa relacionada ao seu TCC, por exemplo, né, ele vai te dar um texto, né? Ele vai te dar um texto é, dentro do que você pediu. No entanto, você não tem como conferir se as informações que estão contidas naquele texto, primeiro, se elas são verídicas, né? E segundo, você também não tem condições de verificar as fontes, porque esse tipo de inteligência artificial generativa, ele usa vários recursos, várias fontes, né, de coisas que estão na internet, mas ele te dá um produto que você não tem como verificar a veracidade, né? Não tem como verificar as fontes. E é diferente, por exemplo, do Google, que quando você faz uma pesquisa no Google, ele te dá ali, agora ele te dá uma, uma resposta, né, logo no início, mas se você for olhar embaixo, você consegue ver da onde aquela resposta veio, porque geralmente está nos sites logo abaixo. E você tem como, clicando nos sites, né, que foram gerados como resultado da sua pesquisa, verificar se aquele conteúdo é verdadeiro, né? Então, esse que é o principal problema do uso da inteligência artificial, né, da generativa, como o ChatGPT, para produção de trabalhos acadêmicos, que você não tem como verificar nem se o que é apresentado tem embasamento científico, tem embasamento teórico, e nem as fontes de onde foram tiradas essas ideias, né, que o texto apresentou. Então, se você utilizar, né, essa inteligência artificial sem critério, você pode estar colocando um monte de informações ali que podem ou te levar a cometer um plágio, né, de forma inconsciente, né, porque você não sabe de onde veio aquelas informações, ou até mesmo de colocar alguma informação falsa no seu próprio trabalho, que é o que pode te levar a tirar uma nota baixa ou até mesmo a reprovação no TCC. Então, para utilizar a inteligência artificial para qualquer trabalho acadêmico, você precisa ter critérios, né? Utilizar ele de forma ética, que essa é o conteúdo da nossa live, né? Utilizar de forma ética, uma forma em que você saiba para qual propósito você está fazendo, né? Como é que aquela ferramenta pode te auxiliar, não fazer o trabalho para você, né? Porque se você coloca no chatbot do ChatGPT, escreva um texto sobre
vamos fazer a pesquisa de hoje sobre insegurança alimentar, né? Em vez de você estar pesquisando aquelas informações, estar estudando, estar indo atrás do conhecimento, você está pedindo para a máquina fazer isso para você. Isso não é ético e, como eu mencionei anteriormente, tem vários problemas, né? Bom, mas tirando essa parte aí, né, que eu discuti aí quais são os principais problemas, o que é a inteligência artificial, é uma ferramenta aí que está disponível hoje em dia e não tem como a gente fugir delas, né? E é importante que a gente, então, saiba como utilizá-la da forma correta, de forma ética, né? E quais são as vantagens que você vai, ter se você souber utilizar a inteligência artificial de forma ética e da forma consciente, né? Primeiro, você vai conseguir otimizar o seu trabalho, né? Você vai conseguir é, ah, fazer por exemplo, fazer a pesquisa da bibliográfica de forma mais eficiente, né? Encontrando artigos científicos ou trabalhos acadêmicos que somente se você fosse fazer de forma manual, né, um por um, demoraria muito mais tempo, talvez você não conseguisse encontrar um ou outro artigo ali que está mais antigo ou que não está diretamente relacionado ao seu tema de TCC. Outra, você pode também utilizar essas ferramentas de inteligência artificial para te ajudar a entender um texto, né? Porque às vezes, por exemplo, pode ser que ao longo aí da sua pesquisa bibliográfica você tenha muitos trabalhos para analisar, para ver, né, se vale a pena ou não você incluir no seu TCC, se vale a pena você fazer uma leitura eh, mais mais acurada, né, com mais detalhes. E você tem hoje em dia ferramentas que te permitem fazer um resumo daquele trabalho científico ali, daquele artigo científico ou de outro qualquer trabalho científico, de forma mais otimizada, em que você consegue extrair as informações de forma mais rápida e eficiente. E outra, existem também ferramentas de inteligência artificial que podem te auxiliar na escrita. Elas não vão escrever para você, né? Como eu disse, não é isso que a gente não quer utilizar esses chatbots para produzir um texto sem você ter buscado essas informações, né? Você ter conferido a veracidade dessas informações, mas, no entanto, você pode utilizar, depois que você produzir o texto, que tem a informação, você sabe que está certa, que você tem as fontes, você pode utilizar as ferramentas de inteligência artificial para te ajudar a melhorar a sua escrita, ou encontrar um erro de ortografia, um, ou algum erro onde faltou uma vírgula, ou até mesmo melhorar a sua escrita para que ela fique mais clara e mais fácil de ser entendida. Então, tem uma miríade aí de formas que você pode utilizar a inteligência artificial de forma ética, né? Que não vai comprometer a qualidade do seu trabalho. Bom, então, tendo dado essa introdução, falando as vantagens, né, da inteligência artificial, eu quero mostrar para vocês aqui como utilizar todas essas ferramentas, essas possibilidades de ferramentas que eu acabei de mencionar, né? Então, primeiramente, vamos iniciar. Vou compartilhar aqui a tela. Vamos iniciar, né, fazendo uma pesquisa, como se a gente fosse fazer o nosso TCC, né? Então, como é que a gente iria proceder? Primeiramente, a gente teria que fazer a pesquisa bibliográfica, né, para se informar mais sobre o tema, saber, procurar mais conteúdo sobre aquela temática para aprender mais e poder iniciar aí a nossa pesquisa e a nossa escrita. Então, vamos supor, aqui eu abri o site do Cielo, né? Que é uma das plataformas que podem ser usadas para buscar trabalhos científicos, né, principalmente no Brasil. E vamos colocar aqui, tem a opção, né, de colocar a palavra-chave para a gente buscar artigos, né, que estejam do nosso interesse. Então, eu vou utilizar as palavras-chave insegurança alimentar. Pode ser o tema de TCC de alguém, né? Bom, então eu coloquei aqui insegurança alimentar. E apareceu assim uma série de trabalhos, né?
E como é que a gente faria uma pesquisa bibliográfica? A gente iria olhando, né, cada um deles e procurando para ver quais são os que nos interessam mais, né? Agora eu vou mostrar uma forma da gente utilizar a inteligência artificial para essa etapa do seu TCC, né? Para a etapa da pesquisa bibliográfica. Claro, além de você ter que é recomendável você fazer da forma tradicional, né? Utilizar as palavras-chave e procurar aqui ver um por um. Mas se, por exemplo, você achou um dos artigos que você achou tem tudo a ver com o que você está pesquisando, né? Vamos ver aqui, promoção, segurança alimentar, nutricional e comportamento de risco e proteção à saúde em adolescentes durante a pandemia. Bom, vamos ver. Vamos, por exemplo, esse número 3 aqui, que é a insegurança alimentar e nutricional e os componentes, comportamentos de risco e proteção para a saúde em adolescentes durante a pandemia Covid-19. Bom, esse é muito situação de rua. Ó, esse é mais geral, assim. Vamos, esse aqui, acesso e qualidade da alimentação, percepção da população em situação de rua. Bom, eu cliquei nele, né? E apareceu aqui uma das informações, duas coisas que a gente vai precisar para fazer dessa forma. Eu vou baixar ele em PDF. Tá aqui ele em PDF. Bom, uma dica, né, que é sempre importante a gente ter em mente é que salvar o PDF da forma correta, ele vai te ajudar quando você precisar, estiver escrevendo, né? E qual é a forma correta de salvar um PDF? Durante a pesquisa bibliográfica, colocar o autor, o primeiro autor, né? Aqui é Tial, porque são vários autores, o ano de publicação, já tinha olhado, 2024, e colocar uma parte do título no, no nome do arquivo, né? Porque aí quando você precisar desse arquivo, você vai saber. Claro, eu vou salvar aqui na pasta downloads, mas o ideal é que você tenha ali uma pastinha, né? Com todos os seus arquivos que você está pesquisando aí ao longo do seu TCC. Bom, salvei esse arquivo. Agora, vamos utilizar uma outra ferramenta que é o Connect Papers, né? Então, se você digitar www.connectedpapers.com, vou deixar aqui embaixo os sites, né, que a gente está utilizando. Ele é uma ferramenta de inteligência artificial que te permite saber fazer uma nuvem de artigos. Ó, aqui ele mostra aqui os gráficos que eles produzem. Eles vão te mostrar, a partir de um artigo, que é esse aqui, esse que a gente escolheu ali na nossa pesquisa do Cielo, ele vai te dar uma série de outros artigos que estão relacionados, que podem ter sido utilizados nas referências bibliográficas desse primeiro artigo que você pegou, ou que podem ter sido é, citar esse seu artigo, então ele vai te dar ali uma relação entre esses artigos, que é uma forma também de fazer a pesquisa bibliográfica. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o título do artigo ou o DOI, né, que é a identificação de objeto digital, né? Então, aqui eu tenho o DOI, que é esse link aqui, né, que é o endereço, né, único de um artigo científico. Então, todo artigo científico vai ter um DOI, que é esse endereço eletrônico, que vai direcionar ele numa determinada página, né? Como se fosse um código de barras, né, do artigo científico. Então, vou pegar aqui, vou copiar ele aqui, tá aqui, copiei ele e, e vou colocar aqui no Connected Papers. Olha, já apareceu. Cliquei. Então, ele está produzindo os gráficos, né, para a gente ver as relações entre os artigos. Bom, e aqui está mostrando aqui os vários artigos que estão relacionados a ele. Olha, ele faz essa análise de agrupamentos, né? Então, ele tem aqui é a mesma versão do artigo em inglês. Aqui eu tenho um outro que fala sobre insegurança alimentar também. Eu tenho esse aqui, ó, de 2023, que vai falar sobre segurança alimentar
relacionado ao Covid. Aí, mais abaixo, eu tenho outro, né, também publicado em 2023, um que foi publicado em 2024. Estão vendo que todos eles estão relacionados ao tema, né, que a gente pesquisou, que foi a insegurança alimentar. E eles estão relacionados de diferentes formas, né? Esses aqui são os que estão mais relacionados a eles, mas vamos ver esse aqui que está mais distante, né? Ó, a relação dele está relacionada com esse aqui primeiro, né? E a gente tem os que estão menos relacionados, né? Então, é uma outra forma de você fazer a sua pesquisa bibliográfica, né? A partir do momento que você encontrou um artigo ali que para você é referência, você consegue ver todos os outros artigos que estão relacionados a eles. Bom, outra forma, né? Agora, outra maneira da gente utilizar a inteligência artificial para fazer o seu TCC é a gente utilizando também essa outra ferramenta que se chama o Chat PDF. E o que ele faz? Ele te dá um resumo, né? Baseado num documento de PDF, né? Então, o que ele basicamente faz? Ele analisa o seu PDF, né? Lê as informações que estão lá escritas e você consegue fazer diferentes ações. Vamos ver como funciona, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aquele mesmo artigo que eu acabei de baixar, né? Então, eu coloquei em enviar o PDF, né? E ele fez o upload do PDF, né? E tem um chat aqui para gente. Boa noite. Essa pesquisa traz a visão da população em situação de rua sobre acesso e a qualidade de alimentos que recebem, né? Que é basicamente a temática do artigo, né? Então, ele tem aqui, fez 2 pontos, né? Muitos dependem de doações, instituições públicas conseguem comprar o que tem, fim de semana é especialmente difícil para garantir, sentimentos de medo, angústia. Então, ele resumiu aqui em 3 tópicos, basicamente o que fala esse artigo, né? Agora, ele te dá aqui, ó, tá falando ali, li todas as 8 páginas e posso te ajudar no que você quiser. Eu posso, resuma essa pesquisa para mim, quais as principais dificuldades enfrentadas por quem vive na rua para se alimentar, se eu quiser uma pergunta mais direta, e que tipo de políticas públicas os autores sugerem para melhorar essa situação? Bom, como eu havia mencionado, eu acho que a questão do resumo, ela é interessante, né? Apesar de já ter o resumo aqui, né? Vamos ver como é que esse chatbot, o chatbot aí do chat PDF nos traz um resumo, né? Olha, ele te traz um resumo que é mais estruturado, né? Que é um pouco maior do que o resumo informado pelos próprios autores, né? E que seria como um resumo de cada seção do artigo, né? Então, ele tem um resumo do próprio resumo, um resumo da introdução, um resumo do métodos, dos resultados, né? De tópicos, né? Provavelmente esse tópico aqui vai estar, ó, tá aqui, tá vendo? Ele resumiu essa seção aqui, ó. Resumiu essa e resumiu a discussão também. Então, vamos ver aqui. Olha, ele te dá também, olha até a página 5, ele te dá também onde exatamente isso está no seu trabalho. Então, se você quiser, eu gostei dessa parte aqui, ó. Onde que tá? Tá na página 3. Gostei dessa aqui, tá na página 2, né? Então, ele faz um resumo maior, né, do que seria o resumo providenciado pelos próprios autores. Agora, vamos ver as questões específicas, né, que eles já apontam. Quais as principais dificuldades enfrentadas para quem se alimentar na rua? Ó, ele te dá aqui, ó. Ó, te trouxe aqui quais são essas dificuldades, né? Acesso limitado e irregular aos alimentos, dificuldade em garantir alimentos nutritivos, impacto da pandemia, disputa por alimentos, uso de álcool e drogas, né? E agora vamos ver a outra pergunta que ele sugere. Que tipo de políticas públicas os autores sugerem, né? Ó, ele tá ali, te dá as políticas públicas que os autores sugerem, né? Então, aí, se você ficou interessado em algum desses pontos, você consegue voltar aqui por exemplo. Isso aqui foi falado na página 7, né? Então, você consegue voltar aqui,
saber exatamente quais outros trabalhos eles estão citando, né? Porque a gente tem um trabalho completo, né? Isso aqui é só um resumo, e você tem a fonte original aqui com você, para você voltar e consultar ali as referências que esses próprios autores utilizam, né? Então, primeiro, a gente viu uma forma de buscar mais artigos para pesquisa bibliográfica, uma forma interativa de entender esses artigos, né? Utilizando duas ferramentas diferentes de inteligência artificial. Aí agora vamos supor que eu já fiz a pesquisa bibliográfica, utilizei todas essas ferramentas, né? Consegui estruturar as minhas ideias e eu vou partir agora para escrever. Bom, a escrita, ela é realmente uma das questões assim mais desafiadoras ali da face do TCC. E a gente também tem uma outra ferramenta de inteligência artificial para ajudar a gente nessa tarefa, que é o Language Tool, né? Que é o languagetool.org/pt, que é de português, né? Ele funciona em outras línguas também. Se você, por acaso, precisar, né, escrever o seu resumo em inglês, né, e quiser verificar, ele tem ali a versão em inglês também. Bom, aqui, se a gente for ver, tem a possibilidade tanto de fazer o upload do documento do Word, né? Então, você tem o seu TCC escrito, você faz o upload aqui, como também você pode copiar e colar o seu texto, né? Então, como a gente não tem nenhum texto aqui, eu vou inserir o texto de exemplo, né? Bom, inserir o texto de exemplo, ele está fazendo as análises, né? Então tá pronto aqui, ó. Amarelinho, vamos ver o que que é. Ó, ele fala para você colocar um espaço depois das reticências. Bom, e aqui? Ah, ele está falando que é um erro de concordância, né? Então é este texto. Ou verifique este texto. Bom, e aqui, ó, tá em roxo. Pretende dizer a fim de? Essa expressão pode ser interpretada de forma informal. Considere alternativas. Olha, aqui ele está te dando uma maneira de deixar o seu texto mais formal, né? Então aí a gente coloca aqui a sugestão deles. Ó, e aqui ele está falando, você repetiu duas vezes. Nessa parte aqui é um erro de ortografia também, então você pode corrigir. E aqui, um erro de concordância, né? Então, está faltando um S. Aqui também tem outro erro de concordância. E assim você vai clicando, né, em cada uma do que está apontado aqui em colorido, né? Sublinhado em colorido, para ver qual é o erro. E é legal que você pode também ver e aprender dessa forma, aprender e corrigindo, né? Então, ele não te dá uma correção em que você não sabe exatamente o que aconteceu. Ele está te falando o que está acontecendo. Ó, está duplicado. Às vezes acontece isso, né? A gente escreve duas vezes. E aqui, o uso de maiúscula pode estar incorreto. Então, a gente vai colocando aqui. Ó, também te indica quando precisa de acento, quando tem um ponto a mais. E aqui, essa data não é sexta-feira, é terça-feira. Olha que interessante, até te fala quando, em relação à data, né? Não sabe se foi uma terça-feira e tudo mais. Pronto, você deixou o texto totalmente corrigido. E uma outra possibilidade também é reformular o texto, né? Então, vamos supor que eu quero reformular esse parágrafo aqui. E reformular o quê? Para deixar ele talvez mais claro, né? Ou mais objetivo, né? Aqui, ó, deixa ele mais simples ou deixa ele mais formal, né? Então, vamos supor que a gente quer deixar ele formal. Então, ele te dá aqui, ó, encontra aqui o seu texto. Então, reescreve o texto para você. Mas como a gente viu aqui, todas essas formas, né, de uso da inteligência artificial, elas são formas em que você está consciente do que está acontecendo, né? Você está tomando as decisões. Não é algo que está sendo gerado para você, né? Como, por exemplo, como eu comentei no início, né? Na inteligência artificial generativa, em que você não consegue verificar as fontes, não sabe se a informação é correta ou não. Aqui é uma forma mais consciente. Você está utilizando. E é isso que a gente tem que priorizar quando estiver utilizando
essas inteligências artificiais. A gente tem que saber o que está acontecendo. E ela tem que ser uma ferramenta para nos ajudar, né? Porque se ela não nos ajuda, ela pode nos atrapalhar. Bom, então por hoje é isso. Espero vocês na próxima live, que fica todo o sábado disponível no YouTube. Até mais.